Já estamos gravando. Professor Renato. Renato, Idaca. Beleza. Então, vou compartilhar aqui. Professor Renato, com a palavra aí, pôr a aula para todo mundo. Bom, então eu estou compartilhando aqui a tela, só me avisem se vocês estão vendo uma aba aqui do Google, certo? Tudo ok. Beleza. Tá visualizando legal. Bom, pessoal, então, na aula de hoje, nós vamos continuar a nossa conversa sobre redes neurais profundas, mais especificamente em redes convolucionais. No sábado passado, nós vimos a parte teórica, introdutória sobre isso, e na aula de hoje, o nosso objetivo é construir alguns modelos em cima de bases de dados bastante conhecidas. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai utilizar o ambiente em nuvem do próprio Google, que é o Google Colab. Então, para que a gente possa acessar e utilizar esse ambiente, a gente só precisa ter uma conta. Então, para acessar, a URL é essa, colab.researchgoogle.com. E aí, ao entrar, considerando que você já tem uma conta, né, se você já tiver notebooks criados, ele vai lhe apresentar aqui, e você tem a opção de criar um novo notebook, né? Então, esse é o ambiente inicial. E antes da gente entrar nos notebooks que eu já compartilhei com vocês lá pelo Drive, eu vou criar um novo, só para que a gente possa realizar a ambientação deste laboratório, né, que é o Google Colab. Então, ao criar um novo notebook, a interface inicial é essa que vocês estão observando. O Google Colab, ele utiliza como linguagem de programação a linguagem Python. Então, é essa linguagem, obviamente, que nós vamos utilizar. O ambiente que a gente está vendo aqui é um ambiente interativo. O que isso quer dizer? Que todo o código que a gente escreve nessas sessões, onde vocês estão vendo aqui o cursor piscando, a gente pode executar como se estivéssemos num terminal. E a gente pode criar quantas sessões quisermos. Um lado bacana desse ambiente, assim como em outros, né, esse daqui virou quase que um padrão de desenvolvimento, é que essas sessões elas se conversam. O que isso quer dizer? Que o fragmento de código que você criar numa sessão, você pode utilizar em outra sessão, se lhe for conveniente. Vamos demonstrar como isso funciona. Então, na linguagem Python, né, toda vez que a gente quer visualizar como essas coisas funcionam, a gente costuma realizar simples operações aritméticas. Então, por exemplo, se eu digitar aqui 10 mais 12, imaginem que essa operação é como se eu estivesse executando num terminal do meu computador. Então, para executar, basta eu clicar aqui nesse play. A primeira vez demora um pouquinho mais, porque ele está conectando, né, uma vez que esse ambiente é web, e inicializando, e depois disso ele executa. Então, observem que ele me imprime aqui, né, fiz a minha operação aritmética, e aqui embaixo está o resultado do meu processamento. Se vocês colocarem o cursor do mouse bem aqui embaixo, ele vai lhe dar a opção de criar mais código. Essa opção é justamente as novas seções que eu estava falando. Então, por exemplo, eu posso criar uma nova seção aqui embaixo. Em toda linguagem de programação, um dos primeiros conceitos que a gente aprende é declarar variáveis para armazenar os valores atribuídos ou resultantes de processamento. Então, essa soma que eu fiz explicitamente aqui em cima, 10 mais 2, eu poderia realizar a partir de valores armazenados em variáveis. Então, para armazenar um valor em uma variável, basta declarar uma variável, vou chamar de A, deixa eu dar um zoom aqui, igual a 10. Na outra linha, eu vou criar a variável B, igual a 2. Deixa eu padronizar, dar os espaços, tá? Eu vou realizar a soma de A mais B. Observem que o resultado será 12, uma vez que esses são os valores armazenados nas variáveis. Então, ao executar,
nós podemos observar aqui o nosso resultado igual a 12. Eu falei que essas seções, elas se conversam. Então, se eu criar uma nova seção aqui embaixo de execução, observe, eu vou criar uma variável C igual a 7 e vou exibir o resultado da subtração de A menos C. Então, percebo que nessa seção eu só criei a variável C, mas eu estarei utilizando a variável A. E essa variável A implica nesta variável que eu criei aqui em cima. Então, quando eu for utilizar essa variável A, ela vai ser igual ao último valor armazenado nela, que nesse caso é 10. Certo? Então, quando eu executar esse trecho de código e realizar essa subtração A menos C, o que eu estarei fazendo, na verdade, é subtraindo 10 menos 7, uma vez que o último valor atribuído a A foi 10 e o último valor atribuído a C foi 7. Então, ao executar, observe que ele vai exibir o resultado 3. 10 menos 7, 3. Tá? Então, esse é um lado que a gente deve perceber e se atentar. As seções de código, os fragmentos de código, eles se conversam. Então, se você cria uma variável aqui em cima, você pode utilizar ela aqui embaixo, sem problema nenhum. É muito comum que nesses notebooks a gente crie várias seções. Percebam que para executar, a gente tem essa opção de ir executando uma por uma, dando play aqui do lado. Mas quando você quer executar tudo de uma vez só, você também tem, deixa eu diminuir o zoom, essa opção. Basta vir aqui em ambiente de execução, aqui em cima, e pedir para executar tudo. Nesse momento, quando eu peço para executar tudo, ele vai executar todos esses fragmentos de código, essas seções que eu criei, de cima para baixo, tá? Então, quando eu executar tudo, olha, ele vai executar a primeira, a segunda e a terceira. Então, ele está executando todos esses fragmentos. A gente vai usar isso nos nossos próximos notebooks. Em se tratando de construção de modelos de aprendizado de máquina, é fundamental que a gente saiba construir as nossas funções na linguagem Python. Então, para construir uma função, vou criar mais uma seção de código aqui. Como é que a gente faz? A gente utiliza o comando def, que é a definição da função, e informa o seu nome, por exemplo, soma. Então, eu vou criar uma função soma. Como toda função, assim como na matemática, é necessário que a gente informe os valores de entrada da função, chamados de argumento. Então, aqui dentro dos parênteses, a gente deve dizer as variáveis que vão armazenar os nossos valores de entrada da função. Nesse caso, essa minha função soma, eu quero que ela realize a soma de dois valores. Então, eu vou criar dois argumentos aqui para receber A e B. Na linguagem Python, a definição do escopo da função, ou seja, do corpo da função, é iniciada a partir dos dois pontos. Então, percebo, quando eu der Enter, aqui embaixo, após a declaração dessa minha função soma, eu vou dizer o que ela vai fazer, ou seja, qual é o processamento dessa função. Então, mais uma vez, para criar uma função, a gente utiliza o comando def e define o nome dela. Dentro dos parênteses, uma vez que ela é uma função, toda função tem que ter parênteses, a gente define os argumentos da função, que nada mais é do que as variáveis que vão armazenar os seus valores. Okay? Então aqui, olha, o que eu vou dizer? Que após o processamento dessa função, eu vou retornar a soma dos valores de entrada. Return A mais B. Certo? Então eu vou executar essa função. Executei. Percebam que ao executar essa função aqui na minha seção, ela não me deu resultado nenhum, nenhuma resposta. Esse é um ponto importante. Neste momento, eu apenas criei uma função, mas eu ainda não utilizei a minha função. Eu só estou dizendo que esse meu fragmento de código, essa minha função soma, está criada, pronta para ser utilizada. Se eu quiser utilizar a função, como é que eu faço? Eu crio um novo fragmento e chamo o nome da minha função soma. E passo os valores de entrada, por exemplo, 5 e 4. Aqui sim eu estou usando a função que eu criei aqui em cima. Observe que aqui eu passo os valores que eu quero que sejam somados. Nesse momento, quando essa função soma for executada, esse valor 5, que foi o primeiro valor que eu digitei,
vai ser armazenado no argumento A, na variável A, e o valor 4 será armazenado na variável B. Quando a função em si for executada, o que eu vou fazer? Somar os valores de A mais B para este exemplo, 5 mais 4, e retornar o resultado dessa soma, que no caso será 9. Então vamos fazer isso. Observem que ao executar, a resposta será 9. Eu utilizei, nesse momento, eu utilizei a minha função soma. Então aqui no fragmento de cima, onde eu tenho def, eu criei a função, e aqui embaixo eu utilizei a função. E percebam que a gente pode utilizar, uma vez que a função foi criada, a gente pode utilizar quantas vezes quiser, passando valores diferentes. Por exemplo, soma 6 e menos 8. Então, ao executar, ele vai somar 6 mais menos 8, menos 2. Então, eu posso usar a minha função quantas vezes me for conveniente, quantas vezes for necessário. A nível de aprendizagem de máquina, é muito comum que as nossas funções elas retornem mais de um valor, principalmente quando a gente está trabalhando com aprendizado de máquina supervisionado, que a gente precisa chamar uma função, por exemplo, para nos dar o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Então, uma mesma função ela tem que me dar esses dois valores. Então, nesse caso, é um exemplo de funções que precisam retornar mais de um valor. Aqui nos nossos exemplos aritméticos, eu vou criar mais uma função e eu vou demonstrar como é que a gente faz isso. Criar uma função que retorna mais de um valor. Eu vou criar aqui uma função soma sub, ou seja, uma função que retorna a soma e a subtração de dois valores. Então, eu vou criar aqui x e y e vou retornar a soma de x mais y, vírgula, a subtração de x menos y. Então, perceba, no meu comando retorno do resultado da função soma sub, eu vou retornar a soma, e um segundo retorno, para isso eu separo por vírgulas, a subtração, x menos y. Então, eu vou criar essa função. Pronto, executei, a função foi criada. Agora, eu vou utilizar essa função. Então, vamos lá. Soma sub, e vou passar lá, 10 e 4. Então, perceba o que vai ser retornado ao executar minha função soma sub. Ele retorna uma tupla. O primeiro valor é a soma de 10 mais 4, e o segundo valor é a subtração de 10 menos 4, conforme eu codifiquei aqui em cima. Então, esse tipo de função, que nos retorna dois valores, né, são muito utilizados no contexto de construção de modelos de aprendizado de máquina, supervisionado principalmente quando a gente precisa do conjunto de treino e teste, por exemplo. Então, a gente poderia imaginar que o primeiro retorno seria o conjunto de treino, o segundo retorno, o conjunto de teste. Então, quando a gente utilizar funções com esta natureza, a gente já sabe o que pode fazer. Essas funções eu estou já mostrando o resultado aqui no meu console, né? Mas a gente pode também criar variáveis para guardar o resultado da função. Por exemplo, vou criar aqui, vou chamar de x, tá? Vou utilizar a minha função soma, aquela que eu criei lá em cima. Então, soma 4 e 5. Então, nesse caso, olha, ao executar soma 4 e 5, percebo que eu não exibi resultado. Por quê? Porque ao invés de exibir o resultado, eu guardei o resultado em x. Agora, se eu criar um outro fragmento, por exemplo, e imprimir o valor de x, a gente consegue visualizar o valor 9. Significa, olha, o valor que está guardado em x é o número 9, que é justamente o resultado dessa soma. A mesma coisa a gente pode fazer para funções que têm mais de um retorno. Por exemplo, soma sub, criei essas duas variáveis para guardar o resultado da minha função soma sub. Vou passar aqui 40 e 30. Tá? Então, como a função tem dois retornos, eu preciso criar duas variáveis para armazenar o resultado. Então, vamos lá. Ó, vou executar soma sub
E se eu criar um outro fragmento de código e quiser visualizar só o resultado da soma, eu posso. Só o resultado da soma é 70. E se eu quiser verificar só o resultado da subtração, eu utilizo a minha variável sub, 40 menos 30 é 10. Tá? Então, essa manipulação de funções e armazenamento dos valores retornados é muito importante para que a gente saiba ler e entender os nossos notebooks sobre redes neurais convolucionais que nós vamos já visualizar, ok? Então, para que a gente possa realizar a leitura, inicialmente era disso que a gente precisava. Obviamente, se você quiser se aprofundar aqui nos conceitos da linguagem de Python, isso aqui foi só para a gente entender como funcionam as funções, né, você pode pegar materiais aí complementar e aprender como construir coisas funções, né, mais elaboradas aqui utilizando a linguagem, tá? E aí, para construir essas funções mais elaboradas, você precisaria ter a noção lá da sua disciplina de algoritmo, né? Os conceitos de operadores aritméticos, operadores lógicos e relacionais, e os famosos controles de fluxo, de seleção e repetição. Além disso, é muito interessante que você domine diferentes bibliotecas que a linguagem de programação lhe oferece, né? Independente de qual seja a linguagem, você sempre tem bibliotecas que pode utilizar para facilitar o desenvolvimento da sua solução, que é o caso dos nossos notebooks, né? Quando nós formos visualizar os notebooks referentes às nossas redes neurais convolucionais, a gente vai estar utilizando bibliotecas que nos permitem o desenvolvimento e a construção da nossa rede neural. E nesse caso, nós vamos ver lá, mas serão várias bibliotecas. Aqui, o grande objetivo de utilizar esse ambiente em nuvem do Colab é que essas bibliotecas já estão todas instaladas e configuradas, prontas para uso, né? É aquele conceito lá de, quem é da computação já deve ter ouvido falar de SaaS, né? O software como um serviço. Então, a gente não tem mais aquele negócio de ter que ficar instalando, configurando. É um serviço, já está tudo pronto e a gente só precisa ter o conhecimento para utilizar. Então, o que nós vamos fazer agora é visualizar o nosso primeiro notebook. Então, eu compartilhei lá na pasta e eu tenho aqui, deixa eu ver como é que eu... tá, posso vir aqui pelo Drive. Então, aqui eu compartilhei essa pasta com vocês, Colab Notebooks. Então, no de vocês tinham 5 notebooks, esses aqui que estão sem títulos, foram os que eu acabei de criar agora com vocês. Eu não defini nenhum título, por isso eles estão com esse nome. Se você criar um notebook e quiser salvar com um nome específico, como é que você faz? Basta mudar aqui em cima, olha, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, exemplo inicial. Então, pronto. Dado o nome, ele salva automaticamente, tá? Você não precisa salvar. E aqui, deixa eu só atualizar. Quando você atualizar, você vai visualizar lá o nome do arquivo que você deu. No meu caso aqui não atualizou, não sei porquê. Eu acho que ele tem um tempo, mas se você quiser salvar explicitamente, Ctrl S e ele salva. Senão ele salva para você de tempos em tempos. Tá? Agora sim, aqui está o exemplo inicial. Então você pode determinar o nome dos seus notebooks e salvar aqui dentro do seu Drive. Então, se vocês têm esses arquivos aí, vamos abrir esse primeiro aqui, ó, Notebook CNN V1, tá? A versão 1, a nossa primeira CNN. Então, para abrir, a gente vai informar que quer abrir com o Google Colab. Então, ele vai carregar aqui o nosso notebook. E o código é este. Tá? Aqui nós temos vários códigos, nós vamos entender seção por seção e executando. Como eu falei para vocês, deixa eu dar um zoom aqui, toda linguagem de programação, ela dispõe de várias bibliotecas. Essas bibliotecas, elas nos possibilitam otimizar o nosso desenvolvimento para construir uma determinada solução. Aqui no caso do Python, a gente está utilizando principalmente a biblioteca sklearn e Keras para construir as nossas redes neurais, mais
especificamente a nossa CNN. Então, aqui nessa primeira seção de código, o que eu fiz? Eu chamei algumas bibliotecas, eu importei algumas bibliotecas. Pô, como é que eu vou conhecer todas essas bibliotecas? Aí cabe o estudo, certo? Você, quando for estudar, por exemplo, linguagem Python, você vai ver que ela dispõe de diferentes bibliotecas, você vai na internet e vai aprendendo cada uma delas, as suas principais funções, como utilizar as funções, e aí é muito importante ler a documentação de cada uma. Por exemplo, aqui, se eu abrir uma nova aba, e a gente digitar Keras, então a gente vê aqui, olha, essa biblioteca é a que nós estamos utilizando para construir a nossa rede neural. Tá? Ela é uma biblioteca de alto nível, ou seja, você praticamente tem que instanciar os códigos, e no background dela, ela roda uma outra biblioteca chamada TensorFlow, que é onde, de fato, ali acontece a otimização e os cálculos matemáticos que envolvem as redes neurais. Tá? Além disso, aqui no nosso notebook, a gente vai usar uma outra biblioteca, que é essa aqui, a Matplotlib. Como nós vamos estar trabalhando nesse primeiro notebook com imagem, na verdade, nos dois a gente vai trabalhar com imagem, então a gente vai visualizar, né, uma amostra das imagens que a nossa rede neural vai tentar classificar. Então, para visualizar a imagem, plotar gráficos, a gente utiliza essa biblioteca aqui também. Então, nessa primeira sessão, a única coisa que a gente fez foi isso, né, importar bibliotecas que vamos utilizar no decorrer do nosso código. Para que a gente possa trabalhar com uma rede neural, no caso a CNN, é necessário que a gente tenha um conjunto de dados, uma base de dados. Vocês devem lembrar na aula passada que a gente viu que toda base de dados, em se tratando de um problema supervisionado, ela necessita do domínio e do contradomínio, né, que são os dados de entrada e os respectivos dados de saída rotulados, para que a gente possa realizar o treinamento do nosso modelo. Nesse nosso primeiro notebook, a base de dados que a gente vai utilizar é uma base de dados muito conhecida, e por isso ela já existe até mesmo dentro do Keras, que é essa biblioteca que a gente está usando. Então, dentro de Keras Dataset, a gente tem essa base de dados aqui, ó, MNIST. Então, do que se trata essa base de dados? Reconhecimento de dígitos. Então, é uma base de dados que tem várias amostras de dígitos. Desse nosso primeiro notebook é construir uma rede neural convolucional para classificar os dígitos. Então, basicamente, é isso que nós vamos criar. Uma amostra muito grande de números em formato de imagem, e a gente vai construir, né, dado as imagens e os respectivos rótulos, uma rede neural para ler esse dado de entrada e informar qual é o dígito que está sendo apresentado para a rede. Então, esse é o objetivo da nossa primeira rede neural. Então, essa base de dados ela pode ser usada aqui, ó, a partir dessa importação. Beleza. Então, percebam que eu importei e o nome da base é essa aqui, MNIST. Então, aqui eu vou executar esse primeiro fragmento de código. Então, ao executar, o que acontece aqui? Eu estou importando todas essas bibliotecas aqui no meu notebook, ok? Esse primeiro demora um pouquinho, por quê? Porque eu estou baixando a base de dados que eu estou importando. Não, baixando não, estou só importando. Vou baixar aqui no segundo, de fato. Aí agora, percebam aqui no segundo fragmento que eu vou carregar minha base de dados MNIST, que são os meus dígitos, tá? Então eu importei ela aqui, agora eu vou dar um load em cima dos dados, eu vou carregar. Então, perceba que esse load data, ele é uma função. E é uma função que tem dois retornos. Perceba, o conjunto de treino e o conjunto de teste. Então, o conjunto de treino e teste, por se tratar de um aprendizado de máquina supervisionado, a gente tem X e Y, né? Que são os dados de entrada e os respectivos rótulos, que são os dados de saída, para treino, vírgula, os dados de entrada para teste e os respectivos rótulos desses dados. Então, isso é como se fosse a nossa função soma-sub, né, que retorna dois valores. Então, aqui está o nosso conjunto de treino e o nosso conjunto de teste. Tenha em mente que o que é esse conjunto de treino?
São vários números em formato de imagens, daqueles lá de 0 a 9. Tá? A base de dados tem várias amostras de números entre 0 e 9. A mesma coisa vai acontecer aqui no teste. Várias amostras de números entre 0 e 9 com diferentes grafias. Aqui são números escritos à mão, tá? Escrito à mão, tá? Beleza, então esse segundo pedaço serve para carregar a base de dados. Aqui ele vai fazer o download, tá, da nossa base de dados e aí executa. Ok, agora o nosso conjunto de treino e teste já está devidamente armazenado. Só que, na aula passada, vocês lembram que é muito interessante que a gente tenha 3 conjuntos, de treino, de validação e de teste. O conjunto de teste, que é esse que nós já carregamos aqui, a gente vai utilizar apenas para ratificar a capacidade de generalização do modelo, só para confirmar. Lá no final, quando o modelo já estiver pronto, a gente usa esse conjunto de teste para verificar o desempenho do modelo mesmo. Só que durante a construção do modelo, é necessário que a gente tenha um conjunto de validação. Então, o que a gente vai fazer nessa próxima sessão? Pegar o nosso conjunto de treino e dividir entre conjunto de treino e conjunto de validação. É o que estamos fazendo aqui com essa função, olha, train, test, split. Quebre o conjunto de treino em 2. É o que faz essa função. Tá? E aí eu digo qual o dado de entrada, que vai ser justamente o nosso conjunto de treino, e eu digo aqui desses dados, quantos vão ser utilizados para a validação. Estou dizendo aqui metade. Tá? Então vamos supor que esse meu conjunto de treino aqui, apenas uma suposição, nós vamos já ver quantos tem, tenha 1000 amostras. Então, eu estou dizendo que eu vou pegar essas 1000 amostras e reservar metade delas, 0,5, para validação. Então, eu vou ter 500 amostras para treinar e 500 amostras para validar. Você quebrar o seu conjunto de treino em treino e validação, isso é interessante quando você tem uma grande quantidade de dados. Tá? E você pode ter o conjunto de treino, validação e o conjunto de teste. Agora, se o seu conjunto de treino for pequeno, né, você não tiver tantas amostras disponíveis, então, ao invés de quebrar em 2, como estamos fazendo aqui, é interessante que você utilize o conjunto de treino com a técnica de validação cruzada, que é o cross-validation, o scaffold cross-validation. Mas, nesse caso, como essa nossa base de dados é a NIST que estamos utilizando para reconhecimento de dígitos, tem muitas amostras, então eu preciso usar o cross-validation aqui. Eu posso quebrar em 2 e é o que estou fazendo. Então percebo que após executar minha função que quebra, o que eu vou ter aqui? O conjunto de treino e o conjunto de validação. Tá? Então eu vou ter o conjunto de treino e o conjunto de validação. Ok. Eu vou executar então essa quebra. Muito bem. Aí agora aqui embaixo, eu vou só visualizar com print, imprimir na tela, é o comando de saída da linguagem Python, quantas amostras eu tenho em cada conjunto. Quantas amostras eu tenho no conjunto de treino, no conjunto de validação e no conjunto de teste da minha base de dados. Tá? Então percebam que após quebrar, eu tenho 3 conjuntos, e no conjunto de treino eu tenho exatas 30.000 amostras. Tá? 30.000 amostras estão para treino. E 30.000 amostras estão para validação. O que isso quer dizer? Que antes de eu ter quebrado aqui, em treino e validação, eu tinha 60.000 amostras para treino. Só que como eu disse que eu vou quebrar metade, ou seja, 0,5, eu reservei 30.000 para treino e 30.000 para teste. Ei, Daco. Oi. Estão perguntando no chat, na hora que você bota o parâmetro test size 0,5, se eu estou dizendo que você 50% das amostras. Sim, é 50%, porque esse valor é um valor entre 0 e 1. Tá? 1 é 100%, 0,5, 50%, 0,3, 30% e assim por diante. Certo? Nesse argumento da função, você tem que passar um valor entre 0 e 1.
Agora, uma coisa importante, percebam que eu dividi o meu conjunto, então, entre treino e validação, tem 30 mil cada um. Agora, percebam que, então, dentre essas 30 mil amostras, eu tenho vários exemplos de dígitos entre 0 e 9. Não esqueça que a nossa base de dados, o grande objetivo é reconhecer imagens de dígitos entre 0 e 9. Agora, aqui na seção de cima, antes, quando eu quebrei, eu disse que eu vou quebrar o meu conjunto de treino na metade, e que essa quebra, aqui, olha, esse parâmetro, vai ser estratificada, stratify, pelo treino. O que quer dizer isso? Que eu vou manter o balanceamento de cada uma das minhas classes. Para exemplificar essa estratificação, vamos imaginar um problema binário, tá? Então, vamos supor que a gente só tivesse 2 dígitos, o 5 e o 6. Aí eu tinha 60 mil amostras de dígitos 5 e 6. Só que dessas 60 mil, 50 mil eram de exemplos do dígito 5. E só 10 mil eram exemplos do dígito 6. Então, se eu não tivesse uma quebra estratificada, o que poderia acontecer? Poderia acontecer que o meu conjunto de treino inteirinho tivesse apenas amostras do dígito 5. Eu não tivesse nenhum dígito 6 aí. Então, quando isso não está balanceado, eu digo que a quebra ela vai ser estratificada, ou seja, que eu vou garantir que nos meus conjuntos de treino e validação, eu sempre mantenha a representatividade das amostras de cada classe. Então, apesar das classes com 50 mil e uma com apenas 10 mil, mas ainda assim, eu, por estar utilizando essa estratificação, eu manteria no conjunto de treino algumas amostras do dígito 6, assim também como no conjunto de validação. Tá? Então, é sempre conveniente que você faça a quebra do conjunto de treino e validação de forma estratificada. É para que você, de fato, não crie viés na sua validação, certo? Renato? Ok, então, já que a quebra foi estratificada, eu garanto... Renato, só uma dúvida ainda aqui. Tá ouvindo aí? Oi? Só uma dúvida. Que foi? Só uma dúvida aqui. Tem um aluno que executou exatamente, ele diz, o mesmo código, e o dele deu um conjunto de 1.500, ou 15 mil e 10 mil, ao invés de 30 mil e 10 mil como o teu. Ele diz que está usando o mesmo notebook. Será que tu alteraste algum código aí do que estava lá? Não terei nenhum código. O que a gente pode fazer, eu vou fazer isso aqui, para a gente ver o tamanho que tinha antes, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, Okay. Antes de quebrar, vou criar um novo código aqui, olha, antes do train test split, só para mostrar, então, o número de amostras, o len, né, que é o tamanho, no conjunto de treino, antes de ser quebrado. Então, se a gente seguir novamente o código de cima para baixo, o que a gente vai ver aqui? Carrego as bibliotecas, carrego a minha base de dados, conjunto de treino e conjunto de teste. Em seguida, esse novo fragmento que eu tenho, mostro quantas amostras eu tenho no conjunto de treino. Tá? Aí aqui eu poderia ver, tanto faz, né, o tamanho do X ou do Y, porque é o mesmo, já que é rotulado. Então, eu vou executar novamente. Eu vou carregar aqui, vou carregar novamente a minha base. Ok, foi carregada. Agora eu vou verificar quantas amostras eu tenho no conjunto de treino antes de quebrar. Então, olha, eu tinha aqui no meu 60 mil. Então, como eu quebrei na metade, na próxima linha, eu vou ter 30 mil para cada, né? Que é o que vai acontecer aqui. Quebrei e, ó, executar 30 mil. Bom, no do colega, se está dando 15 mil para cada, é porque aqui tem que dar 30 mil aqui em cima, certo? Mas se você está fazendo o download do mesmo diretório, aqui no load data, teria que ver os mesmos dados, né? Não tem por que vir menos amostra aí. Então tem que ver aí, mas se seguir esse fluxo, vai ter que dar o mesmo resultado. Ok. Agora eu já sei quantas amostras eu tenho, né? Então eu tenho 30 mil para treino
30 mil para validação e 10 mil, desculpa, para teste. Muito bem. Agora, aqui no próximo fragmento, já que estamos trabalhando com imagem, eu vou pedir para visualizar uma das minhas amostras. Então, percebam, Xtreme, que é o meu vetor de imagens, né, eu posso utilizar a posição 0 para exibir a primeira imagem. Então, aqui com a biblioteca, olha, Matplotlib, que foi uma das primeiras que a gente importou, que serve para visualizar gráficos e imagens, aqui eu vou estar utilizando ela para mostrar uma imagem. Olha, Images e in show. Então, mostre uma imagem. Então, como esse meu conjunto de treino é um conjunto de imagens, então eu posso visualizar a imagem. Então, no conjunto de treino, se eu quiser visualizar a primeira imagem, eu passo o índice 0. Então, ao executar, olha, ele vai mostrar a primeira imagem. Nesse caso é o número 6 aqui agora. Se eu quiser visualizar a segunda imagem, então eu tiro o 0 e coloco o 1. Eu executo de novo. A minha segunda amostra, olha, é o dígito 3. Já que eu tenho 30 mil, se eu quiser visualizar a imagem 200, então a imagem 200 é o dígito 1. E a imagem 5.000? A imagem 5.000 é o dígito 1 também. Tá? E a 5.001? Cara, a 5.001 é o dígito 0. E assim por diante. Agora, um detalhe importante. Pode ser que a sua imagem 5.001, se você executar aí, não seja o dígito 0, ok? Pode ser um outro dígito qualquer, porque o conjunto de treino e teste, apesar de ser quebrado estratificado, ele é quebrado aleatoriamente. Tá? Então, como é quebrado aleatório, pode ser que o seu conjunto tem que ter a mesma quantidade, mas não necessariamente terá as mesmas imagens que a minha, na mesma ordem. Então, pode ser que a sua imagem 0, do conjunto de treino, não seja o dígito 6. Pode ser o dígito 7, o dígito 1, qualquer um entre 0 e 9, porque essa quebra entre conjunto de treino e validação é aleatória. Ok? Muito bem. Aí, para ter uma visão melhor, eu, aqui embaixo, na próxima seção do meu notebook, visualizei 4 imagens de uma vez só. Então, eu criei o tal do subplot. Então, eu disse que eu vou criar aqui uma matriz 2x2. Ó. Então, percebam que em todos os subplots, os 2 primeiros valores é 2, 2. O que quer dizer isso? Número de linhas e colunas. E o terceiro é o índice. Então, quer dizer que no primeiro índice, ou seja, nessa posição aqui, eu vou exibir a imagem 0, a minha primeira imagem do conjunto de treino. Na segunda posição da matriz 2x2, eu vou exibir a imagem de índice 1. Na terceira posição, que é bem aqui, a imagem de índice 2. E na quarta posição, a imagem de índice 3. Então, ao executar, aqui estão as minhas 4 primeiras imagens do meu conjunto de treinamento. Dígito 6, dígito 3, o 5 e o 7. Então, percebam que é só para a gente visualizar o que tem dentro da nossa base. O objetivo da nossa rede vai ser pegar essas imagens, treinar a nossa rede neural, para que a gente consiga, então, dado um dígito, classificar corretamente. Ok? Então, já sabemos mais ou menos como é que está a nossa base de dados. Se a gente quiser descobrir quantas classes tem a nossa base de dados, o que a gente pode fazer? É o que tem aqui embaixo. Criar um conjunto. Então, dado todas as classes do conjunto de treino, cria um conjunto. Nós sabemos que, em conjunto, os valores repetidos não nos interessam. Né? Então, ele vai manter só um valor de cada classe aqui. Então, perceba, quando eu executar, os dígitos que eu posso reconhecer são esses, entre 0 a 9. Então, significa que nesse meu problema de classificação, a minha rede neural vai ser um problema multiclasses. Dado uma amostra, a rede vai ter que dizer a qual dessas 10 classes a amostra de entrada pertence. Né? Então, perceba que a gente está trabalhando com um problema de classificação de 10 classes. É um problema um tanto quanto complexo. Né? O número de classes é grande aqui. Claro que existem problemas com muito mais classes, mas aqui estamos trabalhando com esse, tá? Então, dado um valor, ele vai ter que dizer a qual dessas 10 classes a imagem pertence.
Muito bem, até aqui, a única coisa que a gente fez foi trabalhar com as nossas bases, trabalhar com a nossa base de dados. Ainda não tem nada de rede neural até aqui. O que fizemos? Recapitulando. Carregamos a biblioteca da base de dados, a biblioteca para exibir imagens e a biblioteca para quebrar o nosso conjunto de treino em treino e validação. Depois carregamos a nossa base de dados, né? Como se trata de um problema supervisionado, a gente tem o conjunto de treino e o conjunto de teste. Depois nós quebramos o conjunto de treino em dois, em conjunto de treino e conjunto de validação. Aqui apenas exibimos a quantidade, né? Quantas amostras temos em cada um dos três conjuntos. Conjunto de treino tem 30.000, conjunto de validação tem 30.000 e o conjunto de teste tem 10.000. Aí aqui nós apenas visualizamos um pouco da nossa base de dados para conhecer a nossa base, o que tem dentro dela. Então aqui, como se trata de uma base de imagens, cada posição do conjunto de treino é uma imagem diferente de dígitos de 0 a 9. Aqui a gente tem a opção de ir exibindo um por um, tá? Mas se você quiser exibir vários de uma vez, você tem a partir da função subplot, exibir vários. Então a gente tem essa opção aqui. E aqui a gente descobriu quantas classes tem o nosso problema, né? Nosso problema ele tem 10 classes. Então, a nossa rede neural, na camada de saída, vai ser uma camada que tem que usar uma função que nos permita classificar o problema em multiclasses. Ok. Agora, nós vamos, de fato, preparar a nossa base, nossos dados de entrada para a nossa rede neural. Então, aqui, olha, eu tenho mais uma sequência de import. Aqui é uma coisa importante. Esses imports, eles poderiam ficar aqui em cima também, sem problema nenhum. Poderia ficar tudo aqui. Mas na linguagem de Python, a ordem que você vai importar não interessa. O único requisito é que você importe as bibliotecas antes de utilizá-la. Mas não necessariamente tem que ser importado tudo no início do seu código. Então, aqui pelo meio do código, eu estou importando mais bibliotecas. Essas bibliotecas que eu estou importando, inclusive essa aqui eu nem precisava porque já tem lá em cima, essas bibliotecas que eu estou importando é para montar a rede neural. Tá? Então a gente vai importar aqui a biblioteca para montar uma sequência, uma multilayer perceptor, que é o dense, o dropout, que a gente viu na aula passada, né, que corta temporariamente e aleatoriamente alguns neurônios. Tá? Esse aqui, o flatten, é para poder juntar a camada convolucional com a camada multilayer perceptor totalmente conectada. Aqui é a biblioteca para criar as nossas convoluções em 2D, uma vez que a gente está trabalhando com imagem. As convoluções, vocês lembram, né, que é formada por 3 componentes: convolução, função de ativação e pooling. E qual é o pooling que a gente vai usar? Existem vários poolings, mas a gente vai usar o pooling max pooling, que é aquele que vimos na aula passada, que pega o maior valor dado o tamanho do seu pooling, tá? Ok, e esse último a gente vai utilizar para criar as nossas classes, as nossas 10 classes, uma vez que o nosso problema de classificação vai ser multiclasse. Muito bem, aí tem todas as bibliotecas que eu preciso usar para saber, como é que eu vou descobrir quais bibliotecas eu tenho que usar? Só tem um caminho, né? Como estamos usando aqui o Keras, só você estudando a documentação da API. Aí você vai ver como é que usa cada uma dessas. É só estudando mesmo, não tem jeito, tá? Aqui eu quero só demonstrar para vocês como é que usa. Tá, muito bem. Então, antes de montar a nossa rede, como estou trabalhando com imagens, é interessante que as imagens não tenham grandes dimensões, né? Eu não trabalho com um grande conjunto de pixels. Então, toda vez que você está trabalhando com imagem, é bem interessante você redimensionar a sua imagem. É o que eu estou fazendo aqui. Para os meus 3 conjuntos de treino, validação e teste, eu vou redimensionar as minhas imagens para 28 por 28 pixels. Então, aqui, olha, eu digo, a quantidade de imagens em cada uma, tem 30.000 aqui, 30.000 e 10.000. Né? Todas elas eu vou redimensionar para 28 por 28, utilizando apenas um canal do RGB.
Essa ordem aqui é muito importante, tá? A dimensão e o canal que você está utilizando para montar a rede, porque dependendo do background que você vai usar, a ordem do canal implica. Por exemplo, como nós no background da nossa rede neural, para utilizar a otimização, fazer a conta das redes, certo? Fazer o gradiente descendente, por exemplo. A gente vai usar o TensorFlow, então o TensorFlow ele pede essa configuração aqui. A dimensão da imagem de entrada e de otimização matemática. O Theano, já o canal seria passado por primeiro aqui, ia ficar 1,28,28, tá? Mas como a gente está usando o TensorFlow, tem que ser assim, o redimensionamento da imagem. Ah, mas e se eu quiser trabalhar com imagens coloridas? Então aqui seria 3, certo? Os 3 canais, o R, G e o B. Então aqui seria 3. Mas a gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar com apenas um canal, então aqui fica 1. E aí a gente converte isso para números, né? A gente tem uma sequência de bytes, a gente vai converter para números, para no próximo passo a gente normalizar os nossos dados de entrada. Os nossos pixels, eles variam de 0 a 255, né? 255 eu acho que é tudo branco e o 0 é tudo preto, eu acho, não sei muito isso. Mas aqui a ideia é normalizar para ficar tudo entre 0 e 1. Porque as redes neurais, como a gente vai, durante o treinamento, descobrir os melhores pesos para os nossos filtros, né? Não esqueça que os pesos na rede neural convolucional são os filtros de convolução. Eles trabalham melhor quando estão no intervalo entre 0 e 1. Então, é sempre interessante você normalizar os seus dados de entrada. Como é no caso da imagem, a gente vai dividir todos os valores por 255, porque o pixel vai no máximo a 255. Mas se fosse outra espécie de dado de entrada, aí existem outras funções de normalização, tá? Max, Min ou a Standard, por exemplo, são bem utilizadas para isso. Então, o que interessa é que, durante o desenvolvimento de uma rede neural ou de um modelo de aprendizagem de máquina qualquer, esse passo é bem utilizado, a normalização dos dados de entrada, tá? Para que eles fiquem na mesma faixa e os pesos, então, possam ser melhores trabalhados, melhores encontrados e otimizados pela sua rede. Então, aqui eu redimensiono a minha imagem para trabalhar com um conjunto menor, e aqui eu normalizo para que todas as imagens fiquem no intervalo entre 0 e 1, os pixels de entrada. Então, faremos isso, tá? Executo aqui, vou executar o redimensionamento da imagem e a normalização da imagem. Esse próximo fragmento aqui é para criar nossas classes, tá? Só como exemplo, deixa eu criar um novo código aqui. Para uma dada imagem X, vamos supor que isso aqui seja uma imagem, tá? Uma sequência aqui. Ela teria um rótulo. Seria assim, ó. Dado esse dado de entrada, ele é um número 0. Dado esse outro dado de entrada aqui, a imagem seria o número 7, por exemplo. É assim que está o nosso conjunto XY, de treino, validação e teste, tá? Dado um outro dado de entrada qualquer aqui, esse cara aqui seria o número 9. Esses são os rótulos contra domínio e esses são os domínios. Atualmente, o nosso vetor Y, que é o dado de saída, está assim. Tem números entre 0 a 9. Foi o que vimos bem aqui, olha. Nosso vetor Y, ele tem números entre 0 a 9. Então, cada posição de Y pode ser um número desse, entre 0 e 9. Nessa seção aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a gente vai mudar a representação desse Y. Ora, a gente, utilizando aqui o número de classes, quer dizer que o nosso Y ele vai ficar assim, olha. Se for 0, como são 10 classes, ia ficar assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, perceba que apenas a primeira posição é igual a 1. Quer dizer que esse Y, o dígito dele é 0, porque o 0 está ativado. Quando for o 7,
ia ficar assim, olha, em vez de formar só o número 7, a sétima posição é que ia ficar igual a 1. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Por aqui assim. Não, esse cara aqui, 7. Então, a sétima posição ia ficar ativada. Então, aqui é o 8 e o 9. Então, nessa seção aqui de código, pessoal, o que eu faço? Eu estou mudando a representação do dado de saída para ficar assim. Então, a rede neural, quando ela for nos dar o dado classificado, ela vai dar assim. Para todas as classes que ela acha que não der, vai ser 0. E para a classe que ela acha que é o número, vai ser 1. Tá? Então, no 9, por exemplo, ia ficar assim, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que está faltando um dígito, mas não interessa. Então, o 9 ia ficar assim, apenas o último dígito aqui ia ficar igual a 1. Tá? Então, é o que estamos fazendo aqui. Transformando os nossos dados, que estão um de 7, para um vetor de 10 posições, e apenas a posição correspondente é que vai ser ativada, vai ficar igual a 1. É isso que está sendo feito aqui embaixo. Tá? Para a gente ver melhor, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. No Y, no treino, eu vou imprimir aqui a posição 0, percebe? Acho que eu vou ter que rodar de novo. Deixa eu rodar de novo aqui. Porque eu rodei um lá embaixo. Então, vou rodar esse aqui. Y treino. Esse cara. Depois a gente vai rodar tudo de uma vez, tá? Mas deixa só chegar onde eu quero. As 10 classes. Roda a biblioteca. Converto. Normalizo. Aí tá, Y-treino. Olha, o Y-treino é 1. Né? Então, o Y2, que é a nossa terceira amostra, qual é o dígito que tem lá? É o 7. Bora deixar nisso. Então, depois que eu transformar para um problema multiclasses, percebo o que vai ser o Y2. Quando eu rodar de novo aqui esse cara, só que após a transformação, olha o que vai ser o 7. O 7 vai ser isso, como eu estava falando para vocês. Em vez de ele exibir somente o número 7, a gente vai exibir um vetor de 10 posições, e na sétima é que vai ficar 1. Quer dizer que esse é o 7, é o bit que está ativado. Todos os outros vão ser 0. Na posição 0, olha, que era um 1, salvo engano, como é que vai ficar? O 1 fica 1, e todos os outros ficam 0. Então, esse pedacinho de código é essa transformação que a gente fez, de representação decimal para a representação em vetor. Tá? Aí esse vetor, no caso, vai ser binário. Ok. Aí agora que já preparamos, já realizamos o pré-processamento da nossa imagem, a gente vai construir a nossa rede neural. Então, para construir uma rede neural, eu criei uma função, chamei de Baseline Model, né, que é o nosso modelo base. Então, para criar uma rede neural, a gente precisa criar uma sequência, tá? Um sequential. E aí, por que uma sequência? Porque uma rede neural nada mais é do que uma composição de camadas, não é isso? As camadas ocultas, mais a camada de entrada e a camada de saída. Então, é uma sequência de camadas. Então, eu crio uma sequência. Aí, dentro dessa sequência, a gente vai adicionando as nossas camadas. Então, percebo, a primeira camada da rede vai ser uma camada convolucional 2D. Então, eu crio uma conv 2D. O que quer dizer esse número 10 aqui, o primeiro valor? O primeiro valor que você passa diz quantos neurônios você vai criar. Nesse caso, é quantos filtros convolucionais eu vou criar. 10. Aí estão vendo aqui o segundo argumento, 3, 3. O que quer dizer isso aqui? O tamanho de cada filtro. Então, quer dizer que eu vou criar 10 neurônios convolucionais, cada um de dimensão 3 por 3. Igual aquele exemplo de filtro de borda que nós vimos na semana passada. Então, os meus filtros têm dimensão 3 por 3. Ah, eu quero criar um filtro 5 por 5. Pode, só fazer isso. Eu não quero 10 neurônios, eu quero 150 neurônios. Então, você vai mudando aqui. É aqui que você pode mudar, são os nossos hiperparâmetros de configuração.
Tá? Nesse modelo baseline, eu estou dizendo que a minha camada convolucional vai ter 10 neurônios, cada um 3 por 3. Em seguida, como esse é a primeira camada, eu tenho que dizer o meu dado de entrada. A minha configuração do dado de entrada. Estou dizendo aqui que os meus dados de entrada vão ter essa configuração. 28 por 28 com um canal, já que é a imagem. Lembra que eu falei que aquele redimensionamento era muito importante? Percebo que essa configuração 28, 28, 1, que é a configuração dos dados de entrada que a rede vai trabalhar, e esse input shape, ele só fica no primeiro, porque é apenas a camada de entrada, certo? Em todos os outros você não precisa configurar isso aqui. Só que essa configuração 28 por 28, 1, tem que ser igual para a rede poder funcionar ao redimensionamento que você fez aqui em cima. Então é super importante você redimensionar os seus dados de entrada, para que eles fiquem de acordo com os dados de entrada que a rede está esperando. Tá? Se por um acaso você estivesse trabalhando com imagens 150 por 150, aqui seria 150, 150. Se você estivesse trabalhando com imagens coloridas, aqui seria 3, tá? O RGB. Beleza, então, números de neurônios, e esses neurônios são convolucionais, por isso conv 2D. Cada neurônio dimensão 3x3. As imagens de entrada têm essa dimensão, e a minha função de ativação é a RLU. É aquela função de ativação que vimos na aula passada. Então, eu criei a primeira camada. Depois disso, eu adiciono um pooling. Aí eu fiz um maxi pooling. E esse meu pooling é 2x2, ó. Pooling 2x2. Tá? Quero um pooling 3x3. Era só mudar aqui o tamanho do pooling. Então, nessa minha rede neural baseline, né, que é a minha rede neural model, eu só tenho essa convolução. Poderia criar mais? Poderia. Como é que você faz para criar mais? Basta adicionar aqui, model add, e adiciona uma nova convolução, ou seja, uma nova como essa aqui, por exemplo. Pronto. Só que não tem o input shape, porque o input shape só tem na primeira. Então aqui eu teria adicionado mais uma camada convolucional, com 10 neurônios também, de dimensão 3x3. Basta ir acrescentando. Então percebam que é bem simples ir acrescentando camadas na sua rede, certo? Mas eu vou deixar para o baseline só uma. Depois que você termina a convolução, é necessário ajustar esses dados para a sua rede totalmente conectada, para a sua multilayer perceptor. Esse ajuste é realizado por esse componente aqui, fato. Tá? Então, o que ele faz? Ele pega os dados que foram ajustados na convolução, arruma eles direitinho para passar para a rede totalmente conectada. A rede totalmente conectada, o componente é esse aqui, ó, o dense. Então, convolução é conv 2D, porque é imagem. Se fosse dados temporais, 1D, só de uma dimensão, né? Séries temporais. Imagem, 2D, certo? Rede totalmente conectada, dense. Aí o que quer dizer esse 10? Que essa rede multilayer perceptor, ela vai ter 10 neurônios. E que a função de ativação que eu vou estar usando nela é a função RLU. Poderia usar outra? Poderia. Existem várias outras funções que você pode estudar e ver na documentação. RLU, sigmoid, softmax e por aí vai, tá? Aí, depois dessa camada totalmente conectada, eu vou criar mais uma da multilayer perceptor, dense. Aí, olha o que eu estou dizendo aqui, que o número de neurônios dessa aqui vai ser igual ao número de classes. A sua rede, a sua última camada, tem que ser assim. O número de neurônios é igual ao número de classes, que é a camada de saída. Nesse caso, o meu número de classes é igual a 10, né? Os dígitos de 0 a 9. Onde é que eu descobri esse número de classes, pessoal? Aqui, ó. Bem aqui em cima. O número de classes é igual a 10. Tá? E aí a função de ativação vai ser softmax. Para você descobrir qual que é essa função, basta olhar lá na documentação a continha que ela faz. Tá? Cada função dessa é uma conta que garante a não linearidade da rede. Beleza.
Então, criei a minha rede neural com as minhas camadas, uma convolução, um max pooling, uma multilayer percept com 10 neurônios e uma camada de saída. Aí eu vou compilar a minha rede, ou seja, vou montar de fato a minha rede. Aí quando eu for compilar, eu digo qual vai ser a minha função de perda, que nesse caso vai ser categórico, porque o problema é não binário, cross entropy. Aí tem várias funções de perda, basta olhar na documentação. O otimizador, né, pode ser ADA, pode ser RMS, pode ser gradiente, tem vários otimizadores, que é como você vai avaliar o seu treinamento, né? Na verdade, você vai ajustar os pesos do seu treinamento. E aqui a métrica, que é como você vai avaliar o seu treinamento lá no conjunto de validação, certo? Eu vou avaliar a accuracy de cada um. Beleza. Aí retorno o modelo e ele está pronto, essa rede neural está pronta para ser utilizada. Então, eu vou construir essa rede. E aqui embaixo, olha, eu vou usar a minha rede. Baseline Model, que é a minha função, né? E vou usar a minha rede. Pronto, acabei de carregar a rede. Agora que eu já tenho a rede neural carregada, eu vou treinar essa minha rede neural. O que eu faço? Para treinar uma rede neural, você utiliza a função fit. Para treinar a rede neural, você precisa passar o conjunto de dados de entrada, o conjunto de validação, o número de épocas, certo? Aqui eu estou usando só 10 épocas para não demorar muito, mas normalmente quanto mais épocas, até não convergir, é interessante acrescentar épocas. E o batch size. O que quer dizer esse batch size? Que é quantas amostras de entrada você vai jogar para poder realizar a primeira verificação de generalização. Ou seja, depois de 200 amostras treinadas, é que eu vou verificar a validação e verificar a taxa de otimização da minha rede. Então, a minha rede, ela vai ser verificada durante o treino de 200 em 200 imagens. É isso que eu estou dizendo aqui. Se eu quisesse que fosse de uma em uma, batch size igual a 1. Acho que não faz sentido ser 200 em uma, porque não esqueço que o meu conjunto de treino, ele tem 30 mil imagens, certo? Então, se eu avaliar 30 mil vezes, é um treinamento bem demorado. Então, estou dizendo que a cada 200 eu faço uma avaliação dos pesos, se estão indo bem ou não. Tá? Então, a cada 200 imagens eu atualizo os pesos. Beleza. Então, eu vou treinar. Essa é a parte mais demorada da rede neural, o treinamento. Então, vamos fazer isso. Aqui no treinamento, então, são 10 épocas, ele vai mostrando o progresso, certo? E como a minha métrica é accuracy, ele vai mostrando a accuracy aqui, olha, a acurácia, a taxa de acerto. Então, na primeira época da rede, olha, das imagens que ele utilizou para treinar, ele acertou 67% delas no treino. E na validação, 87%, acertou até mais. Olha. Na segunda época, no treino, ele acertou 88%. Na validação, 90%. Na próxima época, 90% e 91%. E assim vai, certo? Agora percebam a tendência, né? Para cada época, porque os pesos dos filtros convolucionais e da multilayer perception vão sendo ajustados, a tendência é que quanto mais épocas você vai treinando a sua rede, mais ela vai melhorando. Justamente pela função de otimização, pela ADA. Né? Ele vai buscando encontrar o mínimo global da sua rede para que obtenha a melhor performance, certo? Então, aqui nós estamos já na oitava época. Olha, na oitava época, eu já acertei 94% das amostras no treino e na validação, também 94%. Então, terminei as 10 épocas, percebam. Após 10 épocas, essa minha rede, que é uma rede bem simples, Baseline Model, conseguiu acertar no conjunto de treino 95%. E no conjunto de validação, também bem próximo, 95%. Tá? E aí, em seguida, eu posso rodar o conjunto de teste. Uma vez que eu já tenho essa rede treinada, eu posso verificar o desempenho dela com aquelas minhas 10 mil amostras que eu reservei para o conjunto de teste. Então, vamos verificar o desempenho. Aqui eu estava exibindo o erro, né? Vamos exibir a accuracy também. Então, vamos lá.
Para o conjunto de teste, olha, ela teve um desempenho até um pouco melhor. Ela acertou das 10.000, 96% ela acertou. Então, aqui seria CNN Accuracy. Tá, vou rodar de novo. Então, para o conjunto de teste das 10.000 imagens, ela teve um desempenho de 96%. Então, ela acertou bastante aí. Essa rede aqui é até uma rede simples, certo? Então, já temos a nosso baseline. Agora, onde a gente vai trabalhar, pessoal? Quando a gente quer melhorar a rede, né, se a gente quer apenas trabalhar na arquitetura, o que a gente pode fazer é mudar aqui, olha, baseline model. Então, a gente pode melhorar o desempenho acrescentando mais camadas, por exemplo. E é isso que vamos testar agora, certo? Vamos verificar se a gente consegue obter um desempenho ainda melhor do que 0,96. Como? Vamos tentar melhorar essa nossa rede neural aqui. Então, após o pooling, vamos acrescentar mais uma camada de convolução, por exemplo. Então, vou pegar aqui, ó, colocar aqui. Input shape não precisa, certo? Porque só é na primeira. Então, vamos usar, por exemplo, 50 neurônios de dimensão 3x3 aí, tá? E em seguida, vamos dar um max pooling também. Pronto. Já mudamos a rede. Agora que eu mudei a rede, eu vou executar tudo de novo. Para não sair executando um por um, né, a gente já sabe que pode clicar aqui no ambiente de execução e pedir para executar tudo. Então, ele vai executar todas as nossas sessões que criamos, tá? Então, percebe que ele está executando tudo e está treinando de novo. Olha. Só que agora ele está treinando com essa nossa nova rede neural, que tem uma camada a mais convolucional, com 50 neurônios de dimensão 3x3. Vamos ver o que acontece, né, com o desempenho dessa rede com essa camada a mais, se ela melhora ou se piora o desempenho. Naquele modelo baseline, para os dados de testes, a gente teve um 0,96, né? 96% de acerto. Vamos verificar com essa nova rede. Então, ele está treinando aqui, tá? Já estamos na 4ª época. Eu coloquei 10 épocas apenas, né? Então, para não demorar tanto, certo? Bom, o que a gente pode perceber é que ainda estamos na 6ª época e o nosso desempenho já está superando no treino e validação os 96, né? Que no treino e validação na rede anterior a gente chegou a 0,95. Então, a acrescentar essa camada a mais já nos está trazendo um desempenho um pouco melhor. Ó, já estamos na 7ª época, a gente já bateu na validação 0,97. Já melhoramos em 1 ponto percentual aí o nosso desempenho. É 1%, mas 0,1%, né? Mas perceba que 0,1% para 30.000 imagens é um número de acerto significativo. Né? Bom, então estamos na nossa última época. Já vai terminar aqui. Batemos aqui 97. E no conjunto de teste, olha, batemos 0,98. Então subimos. Acrescentando mais uma camada convolucional, a gente conseguiu melhorar ainda mais o desempenho da nossa rede. Era 0,96, com uma camada a mais a gente já chegou em 0,98. Muito bem, vamos rodar para esse mesmo problema agora o nosso segundo notebook. Vou abrir aqui um próximo notebook. Tá? Peraí que saiu aqui. Colab. O V2, notebook CNN V2. O que tem de diferente nesse? A base é a mesma,
a rede é a mesma, tudo é a mesma. A única coisa que tem de diferente aqui é que na aula passada eu mostrei para vocês a curva de aprendizado, né? Aquela curva onde a gente analisava a distância para saber o bias e a variância, né? Para saber se tinha underfit ou overfit. Então aqui eu estou utilizando justamente o trecho de código do Matplotlib para plotar o desempenho do nosso modelo para os dados de treino e validação, que é justamente para a gente conseguir analisar se nossa rede neural está apresentando, a partir da distância das curvas, um baixo bias e uma baixa variância, que é o que a gente quer, né? Saber a capacidade de generalização do nosso modelo. Então, esse código faz a mesma coisa do passado, do exemplo passado, só que plota a curva de aprendizado, tá? Então, como a curva de aprendizado roda o modelo várias vezes para diferentes tamanhos de amostra, eu, em vez de usar 30.000 amostras, utilizei bem menos a nível de tempo, tá? Usei até 3.000 amostras só. Então, ao rodar isso aqui tudo, a gente vai conseguir visualizar aqui, vai demorar um pouquinho, mas vai conseguir visualizar a curva de aprendizado, que já está aqui. Então, saiu daqui porque eu estou rodando tudo de novo, tá? Então, esse segundo exemplo é para isso. Então, vocês rodem aí e vocês vão conseguir visualizar. Como a gente está analisando essa curva de aprendizado a partir da perspectiva da accuracy, do acerto e não do erro, o que a gente espera? Que as curvas fiquem lá para cima, mais próximo de 1 possível. Quanto mais próximo de 1, melhor foi o desempenho, ou seja, menor foi o nosso bias, porque a gente está analisando pela perspectiva do acerto e não do erro. E quanto mais próximo tiverem as curvas, menor é a variância. Então, o que a gente busca? Curvas lá para cima e curvas próximas uma da outra. Se a gente obtiver esse resultado, é porque o nosso modelo realmente apresentou a capacidade de generalização, certo? Então, esse segundo notebook faz a mesma coisa, só acrescentando esse novo fragmento de código aqui para apresentar a curva de aprendizado. Então, eu vou deixar rodando aí, como é a mesma coisa, né? Depois vocês olhem com mais calma a questão dessas curvas, para a gente não perder tempo. Uma coisa interessante é, eu treinei o meu modelo, e como é que eu faço para utilizar esse modelo depois? Né? Eu quero usar agora essa minha rede neural, que já está treinada, eu quero utilizar ela agora para realizar as predições de novos dados. Então, perceba, esse terceiro notebook, V3, é o mesmo do primeiro, que eu já expliquei passo a passo para vocês, com a exceção do último pedaço aqui, pessoal. Esse pedaço aqui, eu vou até dar um zoom. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Salvando a minha rede neural em um arquivo. Para que isso? Eu vou salvar a minha rede neural no arquivo, tanto o modelo quanto os seus pesos, justamente para que eu possa utilizar depois essa rede já treinada apenas para realizar as minhas predições. Porque não faz sentido nenhum eu ter que ficar treinando a rede toda vez. Uma vez que ela já foi treinada, eu posso salvá-la e apenas utilizar depois. Então é isso que a gente faz aqui nesse. Tá? Para salvar, como a gente está em um ambiente de nuvem, né, eu estou salvando dentro do Google Drive. Tá? Mas aí vocês vão ver que esses dois arquivos dentro do Google Drive, eles vão ser criados. O model, que é a minha rede neural propriamente dita, e o meu model W, que são os pesos da rede neural. Né? O grande objetivo da rede neural é ajustar esses pesos. Então, eu posso salvar os pesos dos filtros convolucionais e da minha multilayer perception. Então, se eu rodar, deixa eu só ver se acabou a versão 2. Olha, acabou. Na versão 2 do notebook, olha, a gente percebe a curva aqui. Ó. A curva azul é do treino e a curva verde é da validação. Na perspectiva da accuracy, a curva de treino tende sempre a ficar maior do que a validação. Né? No treino, a gente tende a acertar mais do que a validação. Perceba que todas ficaram próximas de 0.9. Aqui o desempenho ficou um pouco maior, porque eu estou usando muito menos amostras, olha, apenas 2.500. No exemplo anterior, a gente usou 30.000, né? Então tem um desempenho maior quando o volume de dados é maior, isso é óbvio.
Mas percebam que elas ficaram altas, né, as curvas, então tem um baixo bias. E elas estão bem próximas uma da outra, então também tem uma baixa variância. Então esse desempenho demonstra que a gente tem uma boa rede neural, né, com uma boa capacidade de generalização. Então o modelo 2 era apenas isso. Toda vez que vocês quiserem plotar as curvas, vocês podem utilizar esse fragmento de código aqui, tá? Sim, estávamos falando aqui no Notebook 3, construí a minha rede neural, né? Treinei, deixa eu fazer foi tudo que fizemos no primeiro, carreguei os dados, visualizei as imagens para ver do que se trata a rede, construí, normalizei os meus dados de entrada, construí a minha rede neural, treinei a minha rede neural, visualizei o desempenho da minha rede neural com os dados de teste. Mas aí agora eu quero salvar essa minha rede neural para eu usar ela posteriormente, não ter que treinar tudo de novo. Como é que a gente faz, já que estamos no Google Drive? Importa o Drive do Google Colab, aí a gente monta. Tá? Vou ter que rodar tudo de novo. Aí depois a gente diz quais são os arquivos que vão salvar lá dentro do Google Colab. O model, que é a rede propriamente dita, e o model W, que são os pesos da rede. Então eu vou rodar tudo isso aqui, que ele vai construir a rede neural, e vai salvar a minha rede neural nesses arquivos, para eu poder utilizar essa minha rede neural depois, sem a necessidade de ter que treiná-la novamente, certo? Uma coisa importante é que para salvar os pesos da rede neural, a gente usa esse padrão H5. Para garantir que ele possa ser utilizado corretamente, a gente roda esse comando aqui, para instalar no Google Colab, caso não esteja instalado. Com a exclamação, a gente dá um pipe install, que é para instalar esse componente que eu vou utilizar. Se já estiver instalado, ele vai rodar esse comando e dizer, olha, essa biblioteca já está instalada, ele vai dizer isso. Caso não esteja instalado, esse comando vai fazer o download da biblioteca para ti, que é para a gente poder salvar os pesos da rede neural da forma correta, certo? Então, toda vez que vocês criarem uma rede neural e quiserem salvar essa rede para poder utilizar depois, basta vocês usar esses dois fragmentos de código aqui. Tá? Não esquecendo que model é a nossa rede neural. Esse model é a nossa rede neural. Então, a gente vai salvar a rede neural dentro do arquivo JSON, que é um arquivo muito conhecido e utilizado bastante na web. Certo? Então, esse model é a rede neural, que é esse model que eu construí aqui em cima. O meu model, que é a minha rede neural baseline model. Tá? Um comando interessante que vocês podem usar para visualizar como está a rede neural de vocês é esse aqui, model.summary, que é o sumário da rede. Aqui ele vai mostrar a arquitetura da rede neural de vocês. Nessa aqui, perceba que é uma arquitetura um pouco mais profunda, né, que eu criei aqui como exemplo para vocês. Então eu tenho uma camada convolucional de entrada com 32 filtros 3x3. Tá? Então ele vai fazer a multiplicação e dizer quantos parâmetros a gente tem por aqui. Depois um max pooling. Depois outra camada convolucional de 32 filtros. Depois outro max pooling, depois outra camada convolucional de 64 filtros, depois outro max pooling, e depois vem as nossas redes totalmente conectadas com 64 neurônios cada. Na camada de saída, eu tenho uma rede com 10 neurônios, porque o meu problema tem 10 classes, números de 0 a 9, certo? Então a rede aqui ainda está sendo treinada. Nós já estamos na 8ª época de 10. E, por enquanto, a gente está batendo na validação 0.96. Já temos um 0.97. Então, a gente está conseguindo generalizar bem o problema de reconhecimento de dígitos, certo? Muito bem, estamos na nossa penúltima época, já vai acabar. Última época de treinamento. Depois que nós terminarmos de treinar a nossa rede, nós vamos avaliar para o conjunto de teste e salvar essa nossa rede nos arquivos, lá dentro do Google Drive. Vamos verificar esses arquivos salvos.
Bom, então, dado que a rede foi treinada, a gente bate no conjunto de teste, olha, um erro de 0,2, 0,02, 2%. Ok, ó, agora eu vou salvar. Olha o que vai acontecer. Para salvar no Google Drive, por critérios de segurança, ele pede um código de autorização aqui. Que código é esse? Percebo que para salvar esse código mount, né, para montar o meu Google Drive, ele gerou um link, que é justamente para eu autorizar. Eu vou abrir aqui. Eu vou logar com a minha conta, que é a que eu estou usando no Google Colab, e vou autorizar a escrita de arquivos nesse diretório. Então, o código de autorização é esse. Aí eu copio, olha, vou copiar, já está copiado. Aí eu volto para o meu notebook, não sei qual é, esse aqui, e colo o código de autorização bem aqui, ó. Aí ele vai, então, eu vou, então, permitir que ele salve arquivos dentro do meu Google Drive, tá? Toda vez que você rodar esse código, ele vai pedir essa autorização. Aí sempre você vai fazer isso. Pegar aquele código de autorização e colar. Pronto, salvei os meus arquivos. Dentro da minha pasta, então, aqui do Google Colab, eu tenho os meus dois arquivos, tá aqui, ó, já estão até salvos, foram salvos. O model JSON, que é a minha rede neural, e o model W, que são os pesos da rede neural. Agora que eu tenho a minha rede neural já treinada e salva dentro de um arquivo, eu posso simplesmente carregar essa rede para poder usar. Então é isso que nós fazemos no próximo notebook, no V4. Então aqui no V4, pessoal, o que é que eu faço? Eu não estou mais criando uma rede neural. Eu vou apenas utilizar. Perceba que o código já é bem menor, né? Então o que é que eu faço? Monto e carrego a minha rede neural para poder ser utilizada aqui embaixo. Então, esse código é para carregar a rede neural. Então, perceba, a gente vai carregar o nosso arquivo model, aí monta a rede neural e carrega os pesos daqueles dois arquivos e compilo a minha rede. Aí agora eu não vou treinar mais, eu vou somente realizar predições. Então, dado uma imagem, o que ele vai dizer? Qual número? De 0 a 9. Então, aqui eu estou usando a rede neural já em produção, né? Ela já está treinada e pronta para uso. Quando a rede já está treinada e pronto para uso, eu só posso realizar predições, não posso mais treinar. Então, como é que a gente vai usar essa rede? O que eu fiz? Aqui no Google Colab, dentro do Drive, eu guardei umas amostras de números separadas. Guardei o número 5 e o número 2. Que eu desenhei à mão esses números usando a mesa digital, né? Então, se eu abrir aqui, ó, número 2, eu desenhei esse número. O fundo preto com o dígito branco, porque é assim que as imagens estavam sendo usadas também para treino. Então, para facilitar, fundo preto. Tá? Então, eu desenhei o número 2 e desenhei o número 5. Aí eu salvei essas imagens. Então, no meu notebook, o que eu faço? Eu vou carregar as imagens. Percebam que a imagem número 5, o nome desse arquivo é amostra 1. Espera aí que saiu. Amostra 1. O nome do arquivo é amostra1.png. Então, aqui no meu código, eu estou carregando, lendo a imagem, amostra1.png, que é o número 5. Muito importante, eu estou redimensionando a imagem para o mesmo tamanho das imagens treinadas, 28 por 28, porque a rede neural, na camada de entrada, só aceita dados com essas dimensões. Tá? E só apenas utilizo um canal, que é o Gray, o RGB. Então, tá 28, 28, 1. Como nós treinamos, certo? Se tiver colorido, não vai aceitar, a rede vai dar erro. Aí aqui eu visualizo o número 5, olha, aquele que eu coloquei como dado de entrada e desenhei. Normalizo. Lembra que a gente fez a normalização da imagem para ficar todo no intervalo de 0 a 1, ou seja, dividir por 255? Faço aqui também. O mesmo pré-processamento eu repito aqui. Carrego a minha rede neural, aqueles meus dois arquivos, model JSON e model W, e vou predizer. A minha imagem que eu li, pessoal, esse número 5, está armazenado aqui na variável x. Então, aqui na minha rede neural, estou dizendo, olha, dada a minha rede neural, faça a predição de x. Ou seja, o que é x? O que é esse desenho? É o número 0,
o número 2, o número 3, o número 5 ou até o 9, tá? De 0 a 9. Então, quando eu rodar tudo isso, o que vai acontecer? Ele vai executar tudo, de cima a baixo. Bem aqui, deixa eu ver se ele vai pedir autorização. Deve pedir. Ó, vai pedir autorização de novo. Então, mais uma vez, clico no link, faço o login no Gmail com a mesma conta que eu estou usando no Colab, permito o acesso. Aí eu copio o link de autorização. Copiei e tu joga aqui. Aí tu está permitindo que ele leia ou escreva conteúdos no teu Google Drive. Beleza, ele leu a minha imagem, vai rodar e vai predizer. Aqui é a saída. Ele está dizendo que a minha imagem, a amostra 1, é o número 5. E de fato é. Vamos verificar a amostra 2. Então, eu vou rodar tudo de novo, só que para a amostra 2. A amostra 2, vamos ver o que ele vai predizer. Então, executar tudo. A amostra 2, como a gente percebe aqui, é o número 2. Ó. Vamos ver o que ele disse. Ele disse que esse X é o número 2. Então, ele fez a predição correta. Então, dado um valor, ele faz a predição. Vou desenhar aqui na mão um outro número. Tá? Então, mas eu acho que eu vou ter que mudar aqui o compartilhamento, porque eu estou compartilhando só o Google Chrome, né? Vou compartilhar a tela inteira. Deixa eu ver se vou parar aqui a apresentação. Vou compartilhar a tela inteira. Ok. Então, ó, o que eu poderia fazer aqui? Vou abrir aqui e desenhar um novo número. Então, vou abrir aqui o PowerPoint, tem a caneta. Vou usar o fundo preto, certo? E vou desenhar um outro número. Então, vou desenhar aqui com a cor branca. Né? Então, aqui, olha, eu vou desenhar, sei lá, número 8. Vamos ver se ele acerta o 8. Tá? 8. Aí eu vou salvar, vou copiar essa imagem aqui. Uma dimensão qualquer aqui, 8. Pronto, salvei. Aí eu vou fazer o upload dessa imagem para o meu Google Drive. Então eu vou chamar de amostra. Tá? Vamos ver se dá certo ou não aí esse número 8. Então no meu Google Drive, eu vou fazer o upload nessa mesma pasta da amostra 3. Então, file upload. Amostra 3, é o número 8. Pô, ainda está lutando aí no upload, acho que a minha rede está ruim. Bom, fez o upload, aqui está a amostra 3. Aí aqui, então, o que eu vou mudar? Eu vou chamar aqui, pedir para carregar a amostra 3, que é o número 8, certo? Aí eu vou executar tudo de novo. Vamos ver se ele classifica certo ou não. A amostra ainda não conseguiu ler, vou tentar de novo. A amostra, deixa eu ver se eu digitei certo. Ah, tem um espaço, né? Amostra, espaço, opa. Espaço 3, agora. Então, eu vou executar tudo de novo. Então, aqui, olha, ele carregou o 8, né? Ficou assim. E a predição que ele fez, olha, número 8. Então, ele conseguiu prever certamente, corretamente, o meu dado de entrada. Né? Ele disse que aquela imagem representa o número 8. Então, beleza, a nossa rede neural foi treinada e aqui nós estamos utilizando ela já corretamente, em produção.
Então, essa é uma estratégia que a gente faz muito, né? A gente tem uma rede neural pronta, salvamos o modelo e os pesos apenas para utilizá-lo. Se a gente, porventura, quiser melhorar nossa rede com novos dados, ou seja, retreinar, aí a gente tem que voltar lá para aquele notebook, treinar de novo e salvar novamente os arquivos model, certo? Model JSON, model WHC. Ok, pessoal. Então, nosso último notebook aqui, o V5, o que ele trata? De uma outra base de dados. Tá? E é essa que vocês vão ficar para a semana, nosso encontro da semana que vem. O que trata esse notebook 5? Da base de dados CIFAR 10. O que é essa base de dados? Se vocês copiarem ela e jogar aqui no Google, vocês vão ver que é uma base de dados muito famosa, né? Um conjunto de dados, que é uma coleção de imagens de 10 classes. Então, são 10 objetos para serem classificados. Aqui, ó. Essa é a base de dados. Tá? Deixa eu ver se eu abro aqui. Então, é uma coleção de objetos em 10 classes. Tá? A rede neural vai receber um objeto qualquer e vai ter que classificar em uma dessas. Essa é uma base de dados inicial. Existe, por exemplo, a CIFAR 100. É tentar classificar um objeto em 100 possíveis classes. É um problema bem mais complexo, certo? Nós vamos trabalhar com a CIFAR 10. Então, o que é que o nosso notebook aqui está fazendo com a CIFAR 10? O mesmo procedimento que nós já vimos. Olha. Carregando a nossa base de dados, só que agora é a CIFAR 10, Load Data, em conjunto de treino e conjunto de teste. Em seguida, quebramos a nossa base de dados de treino em treino e validação, sendo metade para validação, 0,5. A quebra foi estratificada, né? Mantive a proporção de amostras por classe. Perceba quantas imagens eu tenho em validação nessa base CIFAR 10. 25.000 para treino, 25.000 para validação e 10.000 para teste. Em seguida, eu exibi uma aqui, a resolução ficou bem pequena, porque a imagem é de baixa qualidade mesmo. Tá? Então, um objeto qualquer, aqui eu exibi 4 objetos quaisquer, temos 10 classes de objetos nessa base de dados. Tá? Aí eu fiz o redimensionamento dos meus dados de entrada. Percebam que agora esses meus objetos vão ser coloridos e de dimensão 32 por 32. Então, cada imagem vai ser 32 por 32 e os 3 canais RGB. Então, a nossa rede neural vai trabalhar com imagens coloridas. Aí eu faço a normalização para ficar no intervalo de 0 a 1, igual como fizemos antes. Crio as classes. Então, aqui é negócio de sair de número inteiro para uma representação vetorial e apenas o índice correspondente fica como 1, todo o resto fica como 0, aquele passo que fizemos. E aqui eu criei um baseline model, né? Uma rede neural bem simples. Percebo que o input shape é 32, 32, 3, certo? Porque foi como redimensionamos aqui, trabalhando com imagens coloridas. Então, o input shape da nossa rede é aqui. 10 neurônios convolucionais 3x3, maxi pooling 2x2 e uma rede totalmente conectada com 10 neurônios e a camada de saída. Mais uma vez, o otimizador vai ser o ADA e a métrica accuracy. A função de perda categorical, porque a função é de 10 classes. Se fosse problema binário, era binário. Tá? E a função é a cross-entropy. Carrego a minha rede neural e treino. Vocês vão perceber que para essa base a gente vai ter um desempenho bem diferente. Eu vou rodar tudo aqui. Então, vou rodar tudo para essa sessões de execução. Aí tem sessões ativas por aqui. Deixa eu rodar de novo. Deixa eu encerrar os outros notebooks aqui, tá? Ok. Tirar esse zoom. Bom, agora acho que vai. Então,
Então, vou executar. Tudo bem, então ele está executando, carregando as bibliotecas, fazendo o download da nossa imagem, da nossa base, CIFAR10. Fez todo o procedimento de transformação da base, carregou os objetos, criou a nossa rede e está treinando. Agora a gente está treinando a nossa rede. Percebam, eu estou usando 10 épocas apenas para ficar rápido aqui a demonstração, mas toda vez que você não está obtendo um bom resultado na validação, uma estratégia inicial, antes de pensar em mudar a arquitetura da rede, ou trabalhar no pré-processamento de dados, seria aumentar esse número de épocas, certo? Trabalhar com treinar em mais épocas a sua rede, antes de convergir, é sempre interessante. Então, você aumenta aqui, uma estratégia é aumentar o número de épocas. Não vou fazer isso aqui, porque demanda tempo, tá? Mas vamos ver o desempenho que teremos com essa nossa rede neural bem simples que temos aqui, com poucas camadas, certo? Para essa nossa base de dados. Já estamos na quinta época, estamos na metade. Perceba, olha, que o desempenho está bem pequeno, né? A taxa de acerto está de 38% só. Então, ela erra muito mais do que acerta. Então, perceba que o problema é bem mais complexo do que reconhecer dígitos, né? Porque os objetos têm formas mais complexas. Uma coisa que a gente pode inferir aqui é, cara, eu preciso de mais filtros, né? Eu preciso de mais camadas convolucionais para tentar reconhecer melhor as características dessas imagens e eu obter uma accuracy melhor aqui. Então, aumentar a arquitetura dessa rede poderia ser uma interpretação válida para conseguir melhorar os resultados para essa base de dados, uma vez que as amostras são mais complexas do que somente números. Então, aqui já estamos na nossa penúltima época, a nossa taxa de acerto é bem pequena, menos do que na metade. Então, se a gente jogasse, né, aleatoriamente, a gente teria um pouco mais de chance. Então, não porque são 10 classes, né? Então, beleza. Para os dados de testes, a gente teve um erro de 54%. Aqui é o erro, realmente, porque eu estou 1 menos o acerto, né? 1 menos o acerto é o erro. Então, o erro de 54%. Então, qual é a missão de vocês? É melhorar essa base, então vocês vão brincar de adicionar mais camadas aqui, tanto de convolução quanto de multilayer perceptron, se quiserem. Então, enfim, é criar uma nova rede aqui, mais camadas, com mais neurônios, pode usar dropout ou não, pode mudar o tamanho do filtro, enfim. Tal que vocês consigam rodar isso e melhorar esse desempenho aqui. Tá? No caso aqui, como eu estou mostrando o erro, vocês têm que diminuir o erro, ficar mais próximo de 0 possível. Bem aqui na accuracy, vocês têm que aumentar o acerto, ficar mais próximo de 1 possível. Então, bem aqui, será legal se vocês alcançarem valores próximos de 1, e aqui se vocês alcançarem valores próximos de 0. Tá? Se eu quiser achar o acerto, o que eu faço? Eu tiro esse 1 menos aqui, ó, deixo só os cortes. Então, vou até mudar aqui. Ó. Accuracy. Então, se eu rodar de novo, qual foi o meu acerto? Meu acerto foi de 0,46, uma vez que o erro foi de 0,54. Certo? Então, assim, sem 1 menos, eu estou me aproximando do acerto. Eu quero alcançar alguma coisa cada vez mais próximo de 1. Então, essa semana, vocês vão usar esse notebook V5, treinar a rede de vocês, mudar essa arquitetura, recomendo aumentar o número de épocas, para tentar melhorar o desempenho dessa rede. Tá? E aí, pessoal, eu quero que vocês criem mais uma sessão aqui, para que vocês salvem a rede de vocês já treinada. Então, vocês vão usar aquele código do Notebook 4 para salvar a rede de vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, esse código aqui, para salvar a rede. Só esse pedaço aqui é nada mais, tá? Então, não, deixa eu ver se eu estou usando a rede. É o Notebook 3. Salvar a rede é Notebook 3.
Então, vocês vão usar esse pedaço de código do Notebook 3 para salvar a rede. Do pipe para cá, né? O pipe já vai estar instalado, então esse código aqui vai dizer que o requerimento já foi satisfeito, então não precisa. Então vocês vão pegar, vou até colocar lá, vou pegar esse pedaço de código e colocar aqui, tá? Poderia deixar nessa mesma seção, mas vou criar mais uma, e pegar esse pedaço de código para salvar a minha rede neural pós-treinamento. Pronto, aí vai salvar, tá? Considerando que vocês têm essa pasta Colab Notebooks dentro do Google Drive de vocês, obviamente. Aí aqui é o nome do arquivo. No nome do arquivo, vocês podem botar o nome de vocês, model fulano, model Hidaka. A mesma coisa no peso, model Hidaka W. Ok? Feito. Aí vocês vão disponibilizar esses dois arquivos para a gente. Na semana que vem, a gente vai rodar para ver quem consegue o melhor acerto, né, de predições para esse problema do CIFAR, tá? Então, vocês vão trabalhar nesse Notebook 5 para tentar melhorar essa rede neural e conseguir melhorar essa accuracy aqui, ficar mais perto de 1. Esse baseline model está dando um resultado bem baixo, de 0,45. Para a gente ver também, né, na semana que vem, vocês podem, durante o treinamento, quando tiver para finalizar, filmar ou bater uma foto desse resultado aqui, para vocês apresentarem para a gente também. Então, na semana que vem, quem vai falar são vocês. O que vocês vão fazer? Contar a história da rede neural que vocês vão construir para melhorar o desempenho do Notebook 6, que é a classificação de 10 objetos quaisquer, da CIFAR 10. Então, vocês vão apresentar a arquitetura que vocês vão construir da rede neural e o desempenho que vocês obtiveram. Quando vocês forem apresentar a arquitetura, vocês vão explicar quais foram as tomadas de decisões que vocês realizaram, né? Por que vocês acrescentaram mais camadas, a quantidade de neurônios, né? Se o número de épocas, vocês vão ter que variar esses hiperparâmetros para melhorar o desempenho da rede nesse problema de classificação. Correto? Então, utilizem o Notebook 5, Notebook V5, né? E é em cima deles que vocês vão trabalhar. Certo, pessoal? Então, vocês têm um problema para essa semana. Na semana que vem, cada um vai ter a palavra para contar a sua história. Quais foram as tomadas de decisões que realizaram para construir a rede neural que melhorou o desempenho dessa accuracy. Então, o baseline é 0,45. Bora ver quem consegue a melhor accuracy aqui, principalmente no conjunto de teste. Tá? O baseline está dando no conjunto de teste 0,46. Então, vamos ver aí o que vocês alcançam. Então, vamos ficar por aqui. E na semana que vem vocês vão falar, tá? Perfeito. Muito obrigado, professor Hidaka. Turma,